Vamos falar de bolso. Você tem filhos em escolas particulares? Ou 1, 2, 3? Quanto mais, pior, porque o reajuste vai ser pesado. O reajuste das mensalidades escolares vai ficar até 5% acima da inflação dos últimos 12 meses, ao longo do último ano, que foi de 7%. O setor justifica o seguinte, que o índice foi pressionado pela alta da folha de pagamento dos professores. Renata é mãe de 2 meninos, um de 12 e outro de 16 anos. Os filhos dela sempre estudaram em escolas particulares. Por isso, o reajuste na mensalidade no fim do ano letivo não pega a jornalista de surpresa. A gente sabe que quando chega esse período de setembro, outubro, a escola já começa a mandar avisos, a comunicar que vai ter esse reajuste. E no caso da escola dos meus filhos, eles têm um programa progressivo, vamos dizer assim, desse aumento. Então, a gente procura sempre fazer essa rematrícula primeiro, já quando a escola libera, para a gente garantir um aumento menor. Apesar de preparada para pagar mais pela mensalidade, Renata se diz preocupada quanto ao fechamento das contas no fim do mês. Não fecha, Infelizmente, tudo está subindo e a gente sente esse impacto no nosso bolso, mas a gente não consegue repassar isso para o nosso cliente também, ou no mercado de um modo geral. Uma sondagem feita pelo Sindicato de Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, junto a unidades parceiras, apontam que este reajuste deve ficar na casa dos 10% a 12%. Um dos fatores que colaboram para esta decisão é a folha de pagamento dos colaboradores, que representa, em média, 60% dos custos das instituições de ensino. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação foi de pouco mais de 7%, segundo o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A diretora do sindicato, que representa a categoria dos estabelecimentos de ensino, explica os motivos para o reajuste das mensalidades ter ficado acima do índice. As escolas têm que analisar as perspectivas econômicas, do cenário econômico, porque a gente está falando de um aumento que vai valer para o ano de 2023 inteiro, até dezembro de 2023. A escola precisa dos seus alunos e, para isso, ela vai olhar para a sua clientela, porque ela não quer perder aluno, obviamente, mas ela tem que olhar para os seus custos também. Não dá para a gente fazer a qualquer preço, porque senão isso impacta na saúde financeira do colégio. Para os pais que não conseguirem se adaptar aos reajustes, a dica deste economista é procurar as escolas e negociar. Se você tem 2 filhos, procure evidenciar que você está fazendo em dobro, que você vai ter 2 matrículas, 2 mensalidades, então procure negociar o preço. Se o seu filho tem um bom histórico escolar, evidencie isso também, porque muitas vezes as escolas elas priorizam os bons alunos aí para que eles possam ter um bom rendimento em vestibulares e acabam trazendo um retorno de imagem para a empresa. Uma outra coisa também é, se você tem dinheiro hoje na mão, solicite aí uma negociação para antecipar as parcelas, Se você puder antecipar e ter um desconto. Tem o seguinte que a gente tem que colocar na ponta do lápis também. No primeiro ano de pandemia, as escolas perderam muitos alunos que migraram para as escolas públicas. O custo subiu realmente. E aí eles nem repassaram tudo que deveriam de um ano para o outro. Aí tem uma outra situação. A energia subiu lá em cima, eles investiram em tecnologia para as aulas online, só que tudo isso acabou. A energia caiu pela metade, não existe mais transmissão online, pelo menos em boa parte das escolas, então esse custo foi reduzido. Então imagino que uma coisa compensa a outra. Outra pergunta que eu sempre faço, investimento em mão de obra é investimento, não é gasto, é investimento. Mas será que esses professores estão recebendo aumento na casa de 10% a 12%? Não sei. Deveriam, porque está pesado para o pai que tem filho em escola particular. Tanto que a migração cresce cada vez mais para as escolas públicas. Pelo menos assim eu vejo e ouço muita gente comentando comigo também.